Bom, nós estamos assim, bastante curiosos para saber como foi a excursão que o senhor fez na Índia, e Sensei deixou a gente bastante com a curiosidade aguçada. Se puder falar um pouquinho, comentar, seria interessante para nós. Tudo bem. Bom, eu até, na verdade, pensei, né, em vez de fazer essa apresentação, fazer alguma coisa da viagem, sabe? Só que essa aqui, na verdade, eu já estava preparando antes da viagem, né? Eu só concluí, né? Aí, essa parte da viagem, ainda a Noêmia, né, está fazendo toda a parte de fotos, de vídeo, né? Ela está colocando tudo na internet e tal. Então, depois que ela fizer tudo isso aí, eu vou também fazer toda a arrumação e um dia eu espero, né, poder, talvez, quem sabe, na próxima oportunidade, fazer uma apresentação de fotos e tal também, né? Para todos terem uma ideia de como é que realmente é esse país chamado Índia e Nepal, né? Que é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Bem, na verdade, como eu disse agora há pouco, há 2 anos atrás, nós tivemos a oportunidade também de conhecer a Índia, né? Naquela ocasião, além de Índia, Nepal, a gente foi para Butão, né? E no grupo que foi para a Índia, nós estávamos em mais ou menos 20 pessoas, né? E a agência que fez essa viagem, na verdade, é uma viagem assim, de conhecimento do país, né? Para a gente ter uma noção de como é que é a Índia, né? Então não é uma viagem voltada para os peregrinos budistas, né? Então dentro das localidades que a gente viajou, havia só um local que na verdade o Buda esteve, né? E os outros locais são assim, cidades importantes de turismo para a Índia, né? Então a Noêmia principalmente falou que ficou meio que, né, decepcionada na primeira viagem porque esperava encontrar mais coisas sobre o budismo, né? Então nos lugares que a gente foi, é claro, as pessoas falavam Buda, budismo e tal, mas como depois dessa vez também a gente ficou sabendo com mais certeza, né, de que as pessoas lá na Índia, a maioria são hinduístas, né? E depois que o Buda ele faleceu, né, que atingiu o Suprema Nirvana, teve, né, alguns sacerdotes, né, do hinduísmo que passaram a dizer assim: o Buda na verdade é uma reencarnação de um deus do hinduísmo. Então na verdade não é outra tradição religiosa, não é outra coisa, é tudo a mesma coisa, né? Aí quem seguia como sendo budista começou a ouvir isso e falar: então não adianta, não precisa a gente ficar falando que a gente é budista, a gente volta a ser hinduísta, que vai ser a mesma coisa, né? Então a grande maioria que tinha se convertido para o budismo acabaram então retornando, né, se falando assim que agora é tudo igual, então a gente, né, segue o hinduísmo mesmo, né? Ficou nisso, né? Então a gente constatou isso também lá nessa viagem atual, né, dessa vez, né? Mas nessa viagem deste ano, a Noêmia fez todo, né, um percurso, né, procurando assim, os locais que realmente foram importantes na passagem da vida do Buda. Então nós conhecemos, por exemplo, né, Lumbini, né, que é a cidade onde o Buda nasceu, né, o local onde o Buda nasceu. Então fica mais próximo realmente do lado Nepal, né, não é no território indiano, né. E existe assim um templo, né, assim, uns monumentos ali para falar assim: aqui é considerado o local de nascimento do Buda, né. Aí dentro de um recinto, né, existe uma pedra assim, que fala que foi ali naquele local que a mãe, né, do Buda esticou o braço para pegar um pedaço de um galho de uma árvore, e quando fez essa força a criança nasceu pela axila direita, né? Então existe toda, né, uma explicação desse local, tal, tem toda uma representação de coisas, né, para falar que é ali que foi o local de nascimento do Buda. E depois a gente foi também, né, por exemplo, no local que foi feita a primeira pregação. Então na primeira viagem que a gente fez também nesse local da primeira pregação a gente foi, né? Depois nós fomos também, né, então onde ele atingiu a iluminação, né, que é debaixo de uma árvore, né,
Bodhidharma, né, que chama, que é a árvore da figueira da sabedoria. E nesse local existe ainda uma árvore, né? Existe um templo, existe atrás desse templo uma árvore grande, assim, enorme. E segundo o guia nos disse, né, essa árvore atual diz que é a 4ª geração da árvore que o Buda atingiu a iluminação. Então, quer dizer, o original, né, onde ele nasceu, onde ele atingiu a iluminação, então, né, foi a 1ª geração, aí depois teve a 2ª, a 3ª e atualmente é a 4ª geração dessa árvore, né? E só que tudo assim protegido, né, com grades e tal, então você não tem como chegar lá dentro, né, para ver a árvore em si, né, entrar dentro do local onde tem a árvore. Mas a gente fica assim em frente à árvore que tem grade assim tal, para proteger tudo esse espaço, né? Só que a gente viu também assim que tem muita gente de fora, né, de países vizinhos, né, assim da Ásia, principalmente Sri Lanka, Tailândia, né, que são budismo Theravada. Eles vão lá e tem muita gente ali, sabe? Bastante gente que são peregrinos. É impressionante o número de pessoas que estão lá para visitar, né? Mas depois nós fomos também no local onde é considerado de morte do Buda, né? Quando ele entrou no Supremo Nirvana, né? Existe o templo, assim, dentro tem a imagem do Buda assim deitado, né? Que ele está entrando no Nirvana, né? E as pessoas então, né, todo mundo passa ali para fazer reverência e tal, né? Aí a pessoa coloca a testa assim na perna do Buda e tal, faz reverências e tal, né? Então é uma coisa assim bastante impressionante a gente ter vivenciado tudo isso, né? Depois nós passamos também por cidades onde o Buda, depois que faleceu, então foi feita a cremação do corpo, né? Só que diz, né, o guia lá também falou, e eu tinha, claro, ouvido isso, né, em explicações anteriores, mas depois que o Buda faleceu, os discípulos, né, tentaram cremar o corpo do Buda, assim, né, empilhando a lenha para fazer a cremação. Só que parece que durante 6 dias esse corpo não foi cremado, porque não que não quisesse, né? Eles tentaram colocar fogo na lenha, mas a lenha, o fogo apagava, né? Então não conseguia queimar o corpo do Buda, fazer a cremação. Mas aí perguntaram, né, para um dos sábios ali, aí disse que falou assim que o Buda está esperando a vida de um dos discípulos que ele considerou mais importante também, que realmente esse discípulo chamado Mahakassapa, né, que foi considerado o 2º Buda praticamente, ele tinha saído, né, junto com alguns discípulos do Buda, os irmãos discípulos, né, tinha saído para fazer pregação à distância, né. Aí demorou uns 6 dias para retornar até onde estava o corpo do Buda. Aí quando o Mahakassapa ele chegou, né, diante do corpo do Buda para fazer a cremação, diz que ele chegou, né, fez a reverência, né, dando 3 voltas, né, ao redor do corpo, e fez a reverência, né, para cumprimentar o Buda. Aí diz que acendeu o fogo assim instantaneamente, de nada, assim, sabe? Assim, tem umas histórias assim meio que impressionante, assim, né? Uma coisa assim, meio que milagrosa, assim, podemos dizer. E a gente ouvindo também fica meio que impressionado. Mas eu acho que essas histórias, né, na verdade, vêm representar, né, a ideia de como realmente o Buda foi uma pessoa especial, né? Não sei se realmente aconteceu isso, né? Porque são transmissões, né, como se fosse uma lenda, né? Então, até que ponto a gente vai simplesmente acreditar dessa forma que aconteceu isso, tal, né, é de cada um. Mas eu acho que é mais importante a gente entender tudo isso como sendo a grandiosidade, né, do que foi o Buda, né? E teve o local, né, onde ele então estava fazendo a meditação, né, de práticas ascéticas antes de atingir a iluminação. E vocês sabem, né, que ele durante 6 anos fez toda a prática, né, assim, de ascetismo, ficou de pele e osso, né? E a moça do vilarejo, né, chamada Sujata,
que ofereceu, né, um prato de comida para ele. Depois ele recuperou a força para então buscar o caminho da iluminação, né? Aí, nesse vilarejo, né, onde ele estava fazendo essas práticas ascéticas e tal, e existe, né, a gente foi até, né, a casa que é considerada onde morava essa jovem, né, que ofereceu essa comida para o Buda, no caso o príncipe, né? E o guia falou assim que tinha um rio assim, né? E falou que depois que ele se alimentou, né, dessa comida, dessa iguaria, a tigela que a jovem tinha dado para ele, né, para comer, o Buda disse que pegou e jogou dentro do rio, né? Aí esse também é um assunto bastante interessante, né, assim, extraordinário, é que a correnteza da água, né, que vai acumulando, e a tigela diz que foi subindo a correnteza, foi contra a correnteza, né? Porque se é uma tigela, né, que está boiando em cima do rio, ela vai de acordo com a correnteza, né, pela lógica, né? Mas que no momento que o Buda jogou a tigela, né, depois de comer a comida que recebeu, aí diz que a tigela foi contra a correnteza, diz que foi subindo o rio. Né? Aí eu pensei assim, essa ideia também, né, talvez, não que realmente tenha acontecido fisicamente dessa forma, não sei, né? Não vou dizer que eu vou ficar simplesmente duvidando, né? Mas eu entendi mais como sendo assim, que o que ele estava buscando era justamente algo que é coisa que vai além, né? Que vai muitas vezes contra os princípios do ser humano, né? O que nós temos como sendo a nossa verdade, né? A nossa lógica, a nossa razão, o que é o ensinamento do Buda, muitas vezes é totalmente o contrário, né? Mas quem que então está certo? Nós que estamos certos ou é o Buda que está certo? Essa é a questão da coisa, né? Então, eu que estou achando que não, o que eu estou pensando, a minha lógica, a minha razão é que está certo. Só que se a gente refletir em cima do que são as palavras do Buda, que são os ensinamentos do Buda, a gente vê que a nossa mentalidade está totalmente oposto do que é o ensinamento do Buda, né? Então, com essa ideia, né, de que a tigela estava subindo o rio, talvez quisesse dizer justamente isso, né? Que o que o Buda buscava, né? A iluminação que o Buda buscava, na verdade, eram lógicas que vão contra, né, a natureza humana. Quer dizer, nessa representação desse rio, né, como se fosse a ideia da sociedade que vai, né, assim como a correnteza do rio levando tudo, mas que vai contra isso, né? Então eu entendi. Yes. Pico do Abutre. Aí a gente foi, né, teve a oportunidade de conhecer, né, as cidades, né, e também o local, onde o Buda fez as pregações desses sutras, né? Então, o Amida-kyo, que é o sutra que a gente lê, né, que é o Setsu Amida-kyo, ele fez a pregação assim, no Jardim do Jetavana, que fala, né? Onde uma pessoa, né, que era tipo Marajá, né, que tinha a pessoa era muito rica, né? Só que no momento que ouviu o ensinamento do Buda, ele queria ofertar para o Buda um espaço para ele poder fazer as pregações. Aí ele procurou, né, assim, no vilarejo onde ele mora, algum espaço assim muito bonito, né? Assim, um jardim assim, muito bonito para que o Buda pudesse ficar, né? Só que aí esse local já tinha dono, né? Era um príncipe que era dono dessas terras. Aí quando esse Marajá chegou para o príncipe e falou assim, eu gostaria desse espaço, né? Aí o príncipe falou assim, mas então, se você quer comprar esse espaço, eu vou fazer uma proposta, né? Tanto de terra que você conseguir cobrir com moedas de ouro, eu vou passar para você, né? Aí diz que ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, ele converteu tudo em moedas de ouro, prata e tal, e diz que ele foi preenchendo assim, né, todo o terreno ali com essas moedas. E o príncipe estava, né, desacreditado que ele ia fazer uma coisa dessa, né? Não estava acreditando. Aí, na manhã seguinte, estava vindo assim, um raio de luz assim, muito forte assim, né, assim, no horizonte. Aí foi lá ver e tinha, né,
os ajudantes ali desse milionário, né, desse Marajá, colocando um monte de moedinha ali no chão, assim, para preencher todo o espaço ali, né? Aí o príncipe perguntou para ele: mas por que você quer tanto esse espaço, né, esse terreno? Aí ele falou assim: eu gostaria de doar para o Buda. Aí quando ele entendeu que era para fazer a doação para o Buda, então esse local, né, eu acredito que o terreno todo, ou uma parte do terreno, foi então, junto com esse príncipe, foi feita a doação para o Buda, né? E ali foi um local que o Buda disse que ficou durante 25 anos, né? E pregou, inclusive, então, o Bussetsu Kyo. E nós tivemos a oportunidade de conhecer, né, um local que é uma montanha, na verdade, né? Que chama-se Pico do Abutre, né? E dependendo da posição, quando a gente olha a rocha, né, que está ali em cima, realmente tem como se fosse um bico assim de um pássaro, né? E ali que diz que foi o local, não em cima desse bico do Abutre, mas tem um espaço ali assim, mais plano, né? Que foi o local onde o Buda Shakyamuni diz que fez essa pregação do Bussetsu Muryo-kyo, que é o Daikyo, né? Que é o Sutra do Buda da vida imensurável. E nesse local é que ele estava então com essa aura radiante, assim, né, que estava totalmente diferente, que fez essa pregação desse ensinamento, né? Então, só que eu confundi ali naquela hora, né, quando eu estava, então eu fiquei assim meio que perdido, sabe? Talvez com a emoção e tudo mais também. Mas, quando eu cheguei ali naquele momento, eu estava pensando que eu estava num lugar onde o Buda tinha feito a pregação do Bussetsu Kyo, né? Sendo que, na verdade, depois que eu voltei, a gente verificou, ele tinha feito a pregação do Muryo-kyo, né? Aí, eu falei, nossa, realmente falta estudar mesmo, né? A gente estuda um pouquinho assim, pensa que já está sabendo, e infelizmente tem grandes equívocos que a gente vai cometendo, né? Mas, lembrando assim que a gente teve, né, a felicidade de estar pisando ali onde esteve há mais de 2.500 anos o Buda, né? Ele fez a pregação, fez as 8 relíquias, fez a transmissão do ensinamento, uma coisa assim impressionante. E nós tivemos a oportunidade também de conhecer, né, através do guia, os espaços, né, onde tinha os monumentos que diziam assim, depois que o Buda foi feito, né, o corpo do Buda foi feito a cremação, ele foi dividido em 8 partes, né? Só que o guia estava explicando que o local onde o Buda faleceu, né, que entrou em Supremo Nirvana, chama-se Kushinagar, né? E naquela época diz que era um local assim onde havia muitas pessoas assim sábias, né? Muitas pessoas assim, não é simplesmente inteligentes, mas sábias, né? Então o Buda, pressentindo que já estava chegando o fim da sua vida, né, 80 anos, ele fez uma longa viagem para chegar até esse local chamado Kushinagar, né? E resolveu então ele entrar no Supremo Nirvana lá, porque uma das razões era justamente isso, né, que ali havia um grupo, né, de pessoas que eram muito sábias e que poderia, ele entendendo, né, que depois da morte dele ia acontecer assim, rivalidades, né, entre os discípulos, entre as pessoas que queriam, né, dominar, né, fazer parte, né, de um domínio assim, da parte da sanga, né? Aí ele resolveu entrar no Nirvana naquele local, porque sabia que haviam pessoas, né? Havia pessoas inteligentes, né? Pessoas sábias que dariam assim suporte para resolver os problemas que surgissem, né? Então ele foi lá, né? E entrou no Supremo Nirvana. Depois da cremação do corpo, foi feito, né, a distribuição de 8 separados, né, 8 partes do corpo do Buda, né, do restos mortais, e nós chamamos assim de stupa, né, onde tem como se fosse assim na verdade um mausoléu, assim, um túmulo, né, do Buda, mas que é representado como se fosse assim um templo, né, para as pessoas reverenciarem, né? E nesse local então está escrito assim, né, onde que são as 8 cidades
que foram colocados, né, foram depositados esses 8 partes do Buda, né? E a gente teve então a oportunidade de conhecer, mas eu vou fazer todo um levantamento direitinho, né, com fotos, com ilustrações direitinho, para poder apresentar melhor, espero na próxima oportunidade, ou quem sabe, né, um pouquinho mais para frente, né? Mas o quanto antes estou pensando então em fazer toda a apresentação, né, para os senhores verificarem como é que é, né, a realidade da Índia, nessa parte do que foi a vida do Buda há 2.500, 600 anos atrás, né? Obrigado. Assim nós tivemos a primeira oportunidade, mas a curiosidade ainda continua e fica a promessa que brevemente Sensei irá trazer vídeo com toda a imagem da sua excursão na Índia. Porque a Índia, quando a gente fala Índia, a gente lembra dos indianos e os macacos ali ao redor, né? É a única coisa que a gente tem bem na nossa mente. Mas existe esse lado religioso importante da qual nós somos seguidores do budismo. São quase 9 horas. Se alguém ainda tiver alguma curiosidade, alguma pergunta para fazer, o Sensei Yanusan quer fazer alguma pergunta? Hoje já ficou melhor esclarecido, Yanusan? A parte do nome das, né? Não tem sentido realmente, né? Não tem. Não tem sentido, né? Se pegar cada ideograma separadamente, aí não tem o sentido do que a gente fala como sendo o Nembutsu, né? Aí eu tinha sempre curiosidade, saber o que significa letra por letra, né? E aí realmente não dá sentido nenhum, né? Letra por letra, não. Cada ideograma é uma coisa que não tem sentido nenhum. Não, então, por si só tem um sentido diferente. Por si só tem, mas não nesse sentido não. Aí, né? Então depende de que tipo de junção que faz com outro kanji para trazer um outro sentido. Outra coisa, entre Buda Amida e Buda Sakyamuni, qual a diferença? Porque naquela última palestra que nós tivemos aqui em Marília, lembra? Em vez de fazer São Paulo, eu fui aqui em Marília.